Começa agora. Diamonds FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Boa noite, Raquel. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Mulheres S.A. Estamos no ar, diretamente pela Diamonds Rádio Web FM, trazendo entrevistas incríveis para os nossos ouvintes, sempre com o propósito da contribuição para uma vida melhor, para uma vida mais leve, para você ter uma ideia diferenciada, um mindset diferente e para você ser mais feliz. Hoje nós temos um assunto muito interessante, eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar desse tema, mas talvez não saiba exatamente do que se trata. Nós vamos falar sobre constelação. O que será constelação? Será que está ligada com estrelas, né? Que constelação é de estrelas, está no céu. Quem vai falar sobre esse tema para nós hoje é a Márcia. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite, Raquel. Boa noite, ouvintes da Mulheres S.A. É com muito prazer que eu estou aqui. Olha, muito bem-vinda a Mulheres S.A. Eu tenho certeza que o tema de hoje, né, que você realmente se especializou, você estudou muito esse tema, virou uma especialista no assunto e você vai trazer contribuições realmente pra gente. Agora, antes de falar de constelação, a gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor quem é a Márcia Barros. Conta para nós um pouquinho a sua história, o que você estudou e por que você chegou na constelação. Como é que a constelação chegou na sua vida? Eu sou formada em administração, né, com ênfase em comércio exterior. Atuei muito tempo nessa área e depois disso, na verdade, eu fui indo para a parte da astrologia, que eu tenho astrologia em mim desde os 12 anos de idade, e fiz essa formação astrológica e como master coach financeira também. E como surgiu a constelação na minha vida, na verdade? A constelação surgiu com uma necessidade de trazer a constelação para a parte do mapa astrológico. E como eu tinha que aprender desde o começo como funcionava a constelação sistêmica familiar, para poder depois entender como que eu fazia isso no mapa astrológico. Foi esse o propósito que eu fui para a constelação. Aí eu fui buscar uma formação completa, né, de constelação familiar sistêmica, e depois eu fiz uma outra formação de constelação familiar sistêmica, mas voltado para a área da veterinária. Tá. E me diga uma coisa, quer dizer, você foi buscar então uma ferramenta para ajudar no seu trabalho que você já faz, que são os atendimentos com astrologia e basicamente coach isso, financeiro. Né? Também. Isso. Tá. E o que é constelação? E por que tem esse nome, Márcia? Conta pra gente. Na verdade, a constelação, ela é uma terapia breve criada pelo famoso psicoterapeuta Bert Hellinger, que muitas pessoas ouvem falar, né, que até faleceu em 2019. Ele é um alemão, né, e ele trouxe isso para o Brasil. Ele trouxe, na verdade, para o Brasil para, como que eu posso dizer, que é chamado também de movimentos de almas, né? E o que acontece? Ele pode perceber, porque antes ele era como se fosse assim, um sacerdote, né? Ele estudava a parte do sacerdote. E aí ele deixou isso para depois estudar a parte de psicoterapia, Gestalt. Por quê? Porque ele identificou que tinha muitas questões ali que podiam ser vistas de uma outra forma e começou a fazer as experiências dele. Nisso, a constelação, ela proporciona, né, para que as pessoas possam ver aquela situação dela. Por exemplo, se ela tem uma questão de saúde, se ela tem um problema familiar, com pai, mãe, com animal, numa organização também, e isso é colocado, por exemplo, quando é presencial, os representantes têm várias formas de fazer constelação, tá?
E uma delas, quando é presencial, é o que a gente chama de... Tem a oculta, a semi-oculta e aquela que a pessoa, na verdade, todo mundo fica sabendo quem são os componentes, né, que estão sendo representados. Porque é como se fosse uma dramatização. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma questão de pânico, né? Ela tem uma questão que, por mais que ela seja medicada, ela tem aquilo controlada, mas ela quer resolver, ela quer olhar para aquilo. Uhum. Aí ela traz isso para a sessão presencial e a gente conversa para a gente saber o histórico dela. Então a gente vai fazer um genograma. Então a gente vai perguntar. Opa, como genograma? Isso, genograma sistema. O genograma sistêmico, a gente, na verdade, faz um mapeamento familiar. Então, tem a pessoa, e a gente pergunta quem são os pais dessa pessoa, quem são os avós dessa pessoa, se ela tem filhos, se ela é casada, por exemplo, se ela tem mais irmãos, e quem ela é na hierarquia dos irmãos, por exemplo, se ela é o primeiro irmão, se ela é o segundo, se ela é o terceiro, se teve aborto, por exemplo. Todas essas informações são muito importantes para a gente montar esse genograma. Uhum. E com isso a gente faz a constelação. Então deixa eu ver se a gente está entendendo direitinho. Uma pessoa chega com uma questão, pode ser qualquer questão, né? Isso. E você vai criar a família dela, um organograma da família. Se for na empresa, também faz o geograma. Se for na empresa, você vai fazer o quê? Com o chefe e tal? Ou sempre está baseado na família? No caso da constelação familiar, é sempre a família? Ou é a família do trabalho? É extensivo isso ou não? Na verdade, é sempre o sistema familiar da pessoa. Que ela reflete em várias áreas da vida dela. Então, por exemplo, quando ela traz isso... no caso, por exemplo, do pânico, a gente vai tentar ver se, por exemplo, alguém teve pânico na família, alguém teve, aí normalmente ou é um pai que já teve, ou uma avó que já teve, ou teve alguma questão de saúde relacionada com isso. Quando é na empresa, quando a gente vai fazer a constelação organizacional ou a constelação empresarial, que a pessoa traz o problema dela ali, o que acontece? A gente coloca, por exemplo, quando é a parte do marketing, você quer saber um produto que você vai lançar, né? Então, eu devo por esse caminho ou por esse caminho? Então, isso é mostrado na constelação da parte empresarial. A gente consegue ver que o representante pode ter alguma questão, principalmente se ele tem sócios, né? Uhum. Familiar. Mas aí a gente não trata a parte da família do constelado aqui. A gente só trata a questão, o foco, o que é? Ele saber a questão, ele vai por um produto ou para outro. Onde estão os consumidores? Como os consumidores vão ver isso? Então, aí a gente identifica muitas vezes que existem questões familiares ali, mas a gente trata depois numa outra sessão à parte para as pessoas não ficarem expostas ali para tudo da empresa, tá? Uhum. Então quer dizer que existem vários tipos de constelação, né? Então você falou a familiar e usou o nome sistêmica. Por que sistêmica? Na verdade, a constelação familiar sistêmica é o nome da constelação, né? Por que sistêmica? Porque ela vê o todo, tudo faz parte. Nós todos estamos, como se usa na constelação, são o emaranhamento, né? Todos estamos ligados de alguma forma, tanto para os nossos ancestrais, né, quanto para os nossos descendentes. E, de alguma forma, também, nós estamos ligados com as pessoas que entram no nosso sistema. São os amigos, são as empresas. Então, nós estamos todos interligados, por isso que é sistêmico. Olha que interessante, quer dizer, é bem amplo então, né? Bem amplo. Então você falou de familiar, você falou empresarial, que mais, Márcia? Tem vários tipos. Sim? Tem muitos. Tem a familiar, né, o empresarial que você acabou de falar. Uhum. Tem o veterinária, que é voltado para os animais. Tem a ancestral, a profissional,
a de saúde, tem até o direito sistêmico, que está muito famoso agora, né, principalmente por conta que o pessoal está permitindo, né, que seja usado isto para a área de direito, principalmente para a parte de mediação. Olha, então a constelação interage nisso. E uma coisa curiosa também é que o SUS também acabou aprovando essa parte de terapia para dar apoio também para as pessoas em relação à parte de saúde, tá? E aí tem a de casal, enquanto você está com alguma questão de relacionamento, de casamento, aliás, né? Nessa fase de Covid é o que mais tem acontecido. Tá pipocando as relações estão pipocadas. Exatamente. Se o casal tinha um hábito e costume de se ver durante a noite, oi, benzinho, boa noite, tchau, né? Agora é 24 horas um olhando pra cara do outro, o negócio tá pegando. Márcia, nós estamos encerrando o primeiro bloco, voltamos já para o segundo bloco, porque eu quero entender qual é o mecanismo, qual é a ferramenta que a constelação utiliza para dar essas respostas para as pessoas que estão pro cliente, né? Eu não sei como é que você chama, se é o cliente da constelação. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Voltando, Mulheres S.A. no ar, segundo bloco, passa rápido, Márcia, e a gente tem muita coisa para falar ainda. Olha, me explica, eu deixei uma pergunta no ar, assim, só pra gente entender, né, porque a gente escuta muita coisa, né, Márcia, e tem muita informação até desencontrada por pessoas que não estudaram, que não se aperfeiçoaram como você mergulhou nessa questão, né, da constelação, então você tem realmente propriedade para poder falar e passar as informações corretas, que a gente, constelação daqui e dali, mas, peraí, mas o que é, né, para que quando a pessoa escutar, ela saber se realmente aquilo ali tá sério, né? A formação da pessoa, saber importantíssimos atendimentos que ela teve, né? Os casos de sucesso, porque senão é muito marketing, muita divulgação no online hoje. Se você olhar, tem tanta informação, mas muita informação realmente que não procede. Então a gente está trazendo esse tema aqui, porque é um tema muito atual, né, Márcio? Eu acho que você tá assim, na crista da onda, assim, você tá surfando na onda, porque é muito atual. E pelo que você está me falando, né, os usos, né, você tem uma possibilidade, assim, de, né, muitas possibilidades de você aplicar essa constelação. Agora, o que eu gostaria de entender, por exemplo, qual é a ferramenta que se utiliza para responder aquela determinada demanda, para atender aquela demanda daquela pessoa, né, daquele cliente, enfim, por exemplo, você falou, olha, a gente monta toda a parte, coloca a família, como é que chama? Geograma, né? Sim, posso explicar, sim. O geograma e tal, mas aí... Genograma. 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 Como é que você chega do genograma na questão da pessoa? Por exemplo, você usou a questão do pânico, né? Ou da ansiedade, que é uma ansiedade aguda, no caso. Mas aí, como é que você explora isso para chegar nisso? Você vai investigar qual é a relação que ela tem com cada membro da família. Como é que você desenvolve esse tema? Então, na verdade, as etapas são as seguintes, né? Quando, para entender melhor, eu acho que o mecanismo, quando o cliente nos liga e explica a questão previamente e a gente faz depois esse genograma, quando ele já está mandando as informações para nós, ou tem gente que faz presencial e tem gente que já faz uma prévia online, então a gente já faz essa montagem. Quando é o presencial e quando é semi-oculta, vamos dizer assim, a gente senta com a pessoa e a gente fala, você escolhe mas aí só o cliente sabe, as outras pessoas não sabem, tá? Para não influenciar. Então, por exemplo, a gente coloca A para ser seu pai, B para ser sua mãe, C para ser o problema, né, colocado. Depende do que o constelador pensou, porque ele entendeu aquela questão
E aí ele vai montar na cabeça dele o que ele precisa de recursos para poder chegar na informação para fornecer para o cliente. E no presencial a pessoa se levanta e aí ela escolhe, ela olha para uma pessoa da plateia, né, do grupo e pede: você quer constelar para mim? Você pode representar para mim? Só que a pessoa não sabe, né, quem é. Você pode ser minha mãe? Não, ela não sabe quando é semi-oculta, né? E aí traz para o campo. Para o campo que a gente diz é para o momento que ali está, né? A pessoa se levanta e quando todos já estão levantados, a gente pede para o constelado, na verdade o cliente, sentar e ficar observando. E aí nós que somos consteladores, nós começamos a conduzir a constelação. Como? A gente pede para que quem está ali, que são os representantes, comecem a fazer seus movimentos. Aí o que são os movimentos? Eles vão levantar, eles vão deitar, eles vão se mover. E aí nós vamos em cada um dos representantes e perguntamos para eles: este representante, o que está sentindo? O que você percebe nesse lugar? Tá melhor, tá pior ou tá igual? Né? Então a gente vai montando, e aí conforme é incrível, porque quando você um representante faz um movimento, muitas vezes, por isso que é sistêmico, os outros acabam fazendo o movimento também. E aí onde que vai se vendo aquela situação se desenrolar, e aí que vão vindo as respostas que a gente precisa para o constelando. Isso nós fazemos, por exemplo, que chamam as falas sistêmicas, né? Por exemplo, um exemplo bem básico, quando a filha se coloca acima dos pais, porque tem as leis de amor, né, que rege os relacionamentos segundo Bert Hellinger, são 3 leis: a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Então, nesse caso, por exemplo, existe o da ordem, que é a hierarquia. A filha ou o filho nunca pode se sentir ou agir maior que a mãe. A mãe, ela é maior, ela veio primeiro. Então, sempre quem veio primeiro, ele é maior. E quem vem depois é menor. Então, nisso, a gente fala uma frase, né, sistêmica, onde que a pessoa repete, para que ela possa ficar no seu lugar. Eu falo que a constelação sistêmica é para colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Olha, não, é muito interessante essa abordagem, Márcia, porque eu acredito que pouquíssimas pessoas, a não ser aquelas que estudaram, né, pelo menos um pouco, sabe exatamente como é que funciona, né, aonde que essa magia acontece, né, nessa magia que eu digo na prática, né, aonde que as respostas aparecem, né, é uma dúvida, né? Sim, aparece, é algo assim. Quando a gente se entrega para o campo, Raquel, é algo muito assim, curativo mesmo. E as falas são curativas, são sistêmicas, são curativas. É como que aquele representante precisava ouvir. E aquele constelado precisava também falar isso, para que ele pudesse também estar no lugar dele, porque com certeza ele está fora do lugar dele. Você vê, isso tem tudo a ver realmente com como é que chamam? Essas reuniões de fora do fórum, os conciliadores, né? Isso, os mediadores. Mediadores, você vê que tem tudo a ver com isso. Na verdade, a gente chega à conclusão que é sempre assim, por mais que a gente interprete os fatos de uma maneira equivocada muitas vezes, e muitas vezes é equivocado, porque a gente não chega no diálogo, né, Márcia? Acontecem problemas, as pessoas se fecham e elas vivem daquele problema criando assim, uma animosidade que só tende a crescer, né? Porque não parou para sentar, para conversar, para entender realmente o que aconteceu. E eu acho que esse é o momento de entender o que acontece, né? E por que acontece. Porque quando você é o constelado, você está como observador. E aí você consegue ver aquilo de uma outra forma. E é tudo que você precisava para o seu campo e até mesmo para os seus ancestrais, que também já se foram, que escolheram você para de alguma forma você vir para uma constelação, né? Para poder,
que eles possam serem ouvidos de alguma forma, né? Serem representados de alguma forma. Que tem constelações, por exemplo, tem a genealógica, que depois eu vou falar com você no outro bloco, que é de um fato bem real, que eu acho que aqui vai me ajudar bastante, que é fantástico. Ótimo. E diga uma coisa, você, então quer dizer que você enfrenta, assim, diversos desafios, né, Márcia? Porque cada cliente... É cliente que você chama, não? Como cliente ou paciente? Nós falamos com cliente, não, nós falamos, eu falo cliente, eu, Márcia, falo cliente, mas normalmente o pessoal fala constelado. Constelado, isso, porque tem um constelador, que somos nós, tá. E tem um constelado. E sabe o que é bacana de tudo isso? É científico, né? A gente tá falando aqui de antepassado, parece coisa ligada a misticismo. Gente, não é nada disso, pelo amor de Deus, hein? Não vamos interpretar errado, é científico. Não tem nada disso. Estudado, comprovado, né? Quem trouxe isso como uma ferramenta para ajudar nos relacionamentos com a pessoa mesma e com o mundo foi um psicoterapeuta, né? Sim, o Bert Hellinger, que é um especialista disso. Então. Nossa, imagina, ele foi um marco, né, nas constelações sistêmicas. Assim, só pra gente, esse benefício, assim, para nós. Pois é, e pra gente, assim, diferenciar, né, o que às vezes as pessoas estão ouvindo e podem falar assim, nossa, então, antepassado deve ter alguma coisa a ver com religião. Nada disso, gente. Nada. É científico e é um propósito bem específico de lidar com o relacionamento mesmo, né, Márcia? Do relacionamento com você, que é o primeiro ponto, porque daí é como você se relaciona com o mundo, né? Porque é sempre de dentro para fora. O que você tem com você mesmo, né, vai externar suas ações, o modo como você vê as coisas. E eu acho bacana a constelação, porque não é o que aconteceu de fato, é como a pessoa interpretou aquele fato. Isso muda toda a história, né? Exatamente. Márcia, nós estamos encerrando aqui o segundo bloco. A gente vai voltar, eu quero que você conte esse caso prático para nós no terceiro bloco. E eu queria que você falasse dos seus atendimentos. Você desenvolveu técnicas, né, diferenciadas, por exemplo, a constelação animal, né? Depois eu quero que você dê todos esses detalhes. Até já. Tá jóia, até. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Voltando, Mulheres S.A. no ar. Estamos no terceiro bloco. Márcia, papo bom passa rápido mesmo. E a gente está aqui muito curioso para saber. A gente deixou uma questão no ar, você falou que ia trazer um caso prático pra gente. Fala pra gente como é que foi. Eu vou contar um caso que até aconteceu comigo, tá? Na minha formação, quando eu fiz com a minha mestre, a Elizabeth Nakata, ela fez uma constelação genealógica, né? Foi com ela que eu aprendi. Eu acho interessante falar disso, porque depois eu apliquei e realmente o quanto a gente beneficia as pessoas que, por exemplo, estão fazendo uma cidadania. Eu utilizei isso para minha cidadania italiana. Olha, por quê? Eu fiquei procurando os documentos, né? Fiquei uns 6 meses, eu mesmo. Falei, não vou colocar a agência agora não. Eu mesmo procurar. E eu fui montando aquele quebra-cabeça. E como eu tinha a visão sistêmica também, foi bem interessante, porque eu vi ali tudo acontecendo, as fotos deles, os documentos que a gente achava, outros documentos que não foram achados, tinha um que teve um incêndio na cidade, tem todo um contexto, né? E tinha um que a gente não achava de jeito nenhum, não achava, e era assim, era o filho do imigrante, então era a chave que eu precisava. Então eu tinha do imigrante, que era o mais difícil, mas o filho do imigrante eu não tinha. E aí eu pedi pra Elizabeth, vamos fazer uma genealógica, né? Que você topa, vamos fazer. E foi quando eu fui fazer pra mim. E aí, o engraçado que na genealógica existe o procedimento lá, a gente vai até os bisavós
E isso é mostrado pra gente, cada um fala, né, o que veio trazer pra nós, assim, por exemplo, a minha facilidade com astrologia, a minha facilidade de uma certa coisa de intuição, de trabalhar com esse outro lado, da onde veio, né? E aí cada um foi falando, a parte oculta também. E aí, o engraçado que não se manifestou quem eu não tinha resposta. De repente, um outro representante que representou o meu avô, na verdade, meu bisavô, por parte de mãe, ele pegou e falou, olha, é ele que tem a chave, né? Ele que tem a chave. E aí ele teve que se manifestar. Então, quer dizer, nem na constelação ele queria aparecer. E aí eu achei estranho, né? Mas aí ele não queria se colocar, porque a gente sentia muita dor na hora porque os representantes, eles falam, a gente ficou muito triste, parece que a gente está no hospital, alguma coisa assim. E eu não sabia a história desse meu bisavô. Aí a gente terminou a constelação, foi maravilhosa, um presente divino ali que eu ganhei, porque assim, ajudou várias coisas também, nos meus documentos e tal. E aí, eu fui no domingo, né? No domingo, perguntei pra minha mãe, você lembra alguma coisa do nosso bisavô e tal? Ela falou, eu lembro que ele falava, eu tive pouco convívio, ele falava italiano, assim. Tudo bem. Quando foi no outro dia, ela me ligou, né? E aí, a minha tia, a irmã dela, falou, o pai não gostava muito que falava na verdade, o pai não gostava, a minha avó não gostava muito que se falasse de italiano e tal, né? Pra não lembrar muito o bisavô e tal. E aí, a minha tia falou, o pai sempre falou que o pai dele faleceu cedo. E faleceu cedo por quê? Porque ele foi cobrar alguém na fazenda, naquela época dos imigrantes, né? Foi cobrar alguém na fazenda e aí mataram esse vô. Olha que curioso. Por isso também, e foi uma morte que a gente trata na constelação, que são mortes trágicas. O curioso é que é uma morte, por ser uma morte trágica, ele não queria ser visto. Você acredita que até os últimos momentos da minha cidadania a gente não achou nada, só o batismo, e foi até o final assim. Eu tive que fazer um nascimento tardio em Juiz para poder ser aprovado isso, para você ver como que a coisa vai além. É séria, eu tive que incluir ele no sistema, ele já não queria mais participar disso, né? Ele tinha, por toda a dor que foi causada. E aí foi que eu tive que incluir toda a família no sistema. Aí quando incluiu, aí eu consegui mandar tudo para a Itália. Olha, e conseguiu a cidadania. Exatamente. Bom, curioso, né? Muito. Você vê que a constelação realmente ela mostra profunda, né? Ela vai eu não sei o que a gente poderia até comparar com a constelação, se existe esse tipo de coisa, né? Mas ela vai assim nas entranhas, né? Até você conseguir. Olha, muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho da constelação animal. Como é que é? Você que desenvolveu isso? Me conta, não. Me fala. Eu, na verdade, eu aprendi com o Dr. Marcos Fernandes, né? Que ele é a referência aqui no Brasil na parte de constelação familiar veterinária. E aí existe, quando a gente fala de animal, Raquel, na verdade existem as duas vertentes. Tem aquela que as pessoas usam o animal, tem gente que usa o cavalo, né? Mas principalmente cavalos. E tem aquela que é a veterinária. É verdade, eu já ouvi falar da constelação com cavalo. Tem o famoso Tonil, que tem lá em Curitiba, coisa mais linda que existe. E essa você usa os próprios animais. Gente, na constelação veterinária, essa dos cavalos. Você já deve ter feito, né? Sim, e a constelação veterinária, o que nós fazemos? Nós fazemos como nós fazemos na constelação humana. A diferença é que nós colocamos um representante para ser aquele animal em questão. Tá? Por exemplo, o animal ele está doente e assim,
ele está com muita dificuldade de partir de alguma forma, e você vê que o animal está ali, sabe? Por amor a nós, por amor ao dono, por amor ao tutor, né, que a gente chama, o que acontece? Ele sofre. Olha. Por amor a nós, ele acaba sofrendo em nosso lugar. Tanto que acontece, por exemplo, se a pessoa ela tem problema de, vamos colocar, diabetes, o cachorro, alguém daquele sistema na qual ela está colocada, aquela família, com certeza tem alguma questão com diabetes. Quando você faz o genograma, assim, olha, você percebe que ele, por amor a um dos donos, ele teve a mesma doença ou mais grave que aquilo. Gente, é impressionante, né? É impressionante como a criança e também o animal são os mais sensíveis do sistema. Eles muito fácil, eles captam isso por amor assim incondicional, e eles acabam adoecendo em nosso lugar. Nossa. E aí, como é que faz? Então, da mesma forma que a gente faz com a constelação humana, a gente coloca os representantes, né, e coloca o animal ali. A diferença que é fantástica é que nós pedimos para o tutor, né, que está envolvido naquela situação, para que ele fale para aquele animal que ele é um animal, que ele é um cachorro, ele é um gato, ele pertence ao mundo dos animais, ele pertence ao mundo dos cachorros, ao mundo dos gatos, a espécie dele é outra. Então nós falamos isso para que ele se situe e para que ele pare de pegar problemas que não é dele, os problemas humanos. Então você precisa falar isso para ele. Né? Eles são tão fofos, né? E também para o tutor se conscientizar que aquele animal não é filho dele. Isso é importante, porque a gente tem uma, né, por Nossa, você carinho, falou um negócio agora que eu já vou te fazer uma pergunta. Ô, Márcia, tem gente falando que o cachorro é o marido dela que casou com o cachorro. Tem gente que fala, esse cachorro aqui, isso aqui é minha vida, meus filhos. Não tá uma relação assim exacerbada, exagerada, e até assim, vou usar um termo que você colocou, tá fora do lugar, porque o propósito não é esse. E aí, como é que lida com isso? Porque as pessoas estão tendo essa conexão dessa forma. É surreal isso. Eu vejo de uma maneira assim que eu não consigo entender, né? Por mais que eu adore os animais, nossa, eu tenho uma paixão. Os animais, o que eu mais gosto são pássaros. Eu sou apaixonada por pássaros, né? E a gente sempre teve muito gato quando era criança, né? A minha mãe ficava doida, porque imagina, as crianças, eu e minha irmã mais velha, a gente andava na rua para ir pra escola e o pessoal jogava caixas com ninhada de gatos. A gente levava tudo pra casa, né? Porque a gente tinha dó, né, dos gatinhos, mas a gente adorava. Olha, chegou em casa, tinha um quintal que minha mãe deixava na lateral, tinha, sei lá, acho que 30 gatos lá. Minha mãe ficava doida, ela falou, chega de trazer gato, né? Mas era assim, uma relação com o animal, é o gatinho e sou eu, né? A família, não... Agora tá uma relação estranha. Eu vejo, ontem alguém postou que casei com o cachorro e passou a pessoa dando um beijo na boca do cachorro. Eu não sei, a gente não pode julgar ninguém porque a gente não entende o que está acontecendo, mas eu queria, pela a sua visão, o que de fato está acontecendo, porque não é racional, não é racional, não é? Márcia, olha, você vai responder isso pra gente no quarto e último bloco, né? Olha, é tanta questão, mas eu não podia deixar de falar sobre isso, porque realmente tá numa pauta. A gente tem visto, com as redes sociais, né, a gente tem visto muitas postagens dessa forma, você também, e eu queria ver a opinião agora de uma técnica no assunto. Como é que você vê isso? Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Voltando, Mulheres S.A. no ar, último bloco. Ai, que pena, Márcia. Olha, uma entrevista é muito pequena pra gente conseguir falar tudo que a gente vai falar.
Mas me conta, sobre a questão dos animais, esse apego exacerbado, o que tá incompleto, o que tá fora do lugar? São as relações, né? As relações familiares, os laços estão totalmente fora do lugar. E nessa época, por exemplo, propriamente do Covid, né, vamos dizer assim, o que acontece? Muitas pessoas estão perdendo pessoas queridas e no lugar estão adotando animais. Esse é uma questão, né, que a gente fala que a pessoa tenta suprir aquela dor colocando um outro no lugar. Muitas vezes, né, ou a pessoa coloca um namorado, um homem, assim, outras pessoas no lugar, confundem os papéis. E nesse caso, o que está sendo muito exacerbado é a parte dos animais, eles estão substituindo. E aí, como a pessoa não está conseguindo ter uma relação com outras pessoas, ela foca no animal. E outra, mesmo assim, sem Covid, vamos pensar um pouquinho mais lá atrás. A gente vê como estão o relacionamento homem-mulher, a relação pai-filho, se perdeu muito, né? E esse amor, a gente já nasce com essa questão do amor em nós, e a gente tenta colocar para fora. Quando a gente coloca para fora, nem sempre tem uma receptividade. Agora, o animal não. O animal, ele sempre recebe a gente, né? O cachorro, você sai pra trabalhar, depois que você volta, o cachorro tá lá te esperando. O cachorro não tem mau humor, né? Só se ele tiver não tem, não, ele muito. A gente fala que é um amor incondicional que os bichos têm por nós. Então, chega a ser essa questão dos animais, uma questão até de falta na parte sistêmica da pessoa, né? Então ela não teve aquilo, então ela coloca o animal no lugar. E é a questão da humanização. O cachorro tem que ser cachorro, o gato tem que ser gato, sabe? Porque a gente enfraquece estão tão apegadas, Márcia, deveriam fazer constelação, né? Para entender melhor o papel do cachorro, que é um companheiro, sem dúvida, né? Mas... E eu sempre falo uma coisa, Raquel, se a gente fala tanto que a gente ama esse animal, é aquela coisa, se eu amo tanto ele, será que eu tô fazendo bem pra ele? Porque ele vai adoecer, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar na pressão. E quando a gente vem pra constelação, o constelado traz essa questão pro cliente, pra nós, a gente vê que tem tudo isso no campo familiar do próprio constelado, né? E aí que a gente faz? A gente coloca cada um no seu lugar e a gente fala pro cão, né, pro representante do cão, que ele é um cão e que a gente chama o pai e a mãe dele para fortalecer ele. E isso, ele consegue ficar com uma bateria lá em cima de energia. Márcia, quanto tempo demora para ser resolvidas as questões, né, essas demandas dos constelados? Quantas constelações você faz para cada questão que ele traz? É rápido? É o tempo de duração? É uma terapia, é rápida? No máximo 1h30. Mas assim, quantas sessões? 1h30. Não, pro tema, é um tema, para aquela sessão, é um tema só, por isso que chama terapia breve. A terapia breve, a pessoa você traz falou essa isso no começo, terapia breve. É uma sessão, então? Isso. É uma sessão, ela vem para trazer, para que ela tenha clareza daquilo. Nossa, que show! Então, isso. Em 1h30, eu vou estar com a questão... Vai estar com a questão olhada, né? A clareza disso. Existem, assim, essas frases sistêmicas acontecem no campo. Aí, isso que a pessoa, ou ela vai depois fazer com que sobrar, vamos dizer assim, né? Do que resultar disso, aí ela vai ter uma clareza para, assim, preciso procurar um psicólogo, preciso procurar um psicanalista, preciso procurar um psiquiatra. Do que estava acontecendo, né? Você porque a chave é essa, né? Então ela vai mais preparada com isso. E o campo também fica mais curado, ele fica reconectado. Que show! Márcia, seus atendimentos, além do animal, do familiar, que mais que você tem de constelação, que você atende na maioria das vezes no seu... No meu caso, como eu sou astróloga e master coach financeira, a maioria que eu atendo é voltado para o mapa, né, da pessoa. Eu faço a constelação no mapa astral da pessoa. Isso. E a parte veterinária, na qual eu me especializei também, e a parte de constelação financeira, que também o pessoal tem bastante procura.
A constelação financeira, a gente vai ver por que você não está ganhando dinheiro. Nossa, esse aí acho que vai ter fila na sua porta, hein, Márcia? Com certeza o sistema fala, Raquel. Incrível, Márcia. Incrível. É muito legal. assim, você consegue trabalhar, você consegue ver com que até mesmo eu faço a questão das idades, né? E que idade isso se instalou? O que aconteceu em tal idade? E nessa daqui? Então a gente consegue fazer uma dinâmica disso. Nossa, olha, não sabia que era tão breve assim, que é uma sessão, a pessoa traz à luz aquilo que estava obscuro. Sim, né? suficiente. É suficiente, olha, muito interessante. E que ano foi que trazida essa... Quando que a constelação surgiu? Foi em... Você lembra? Eu não lembro quando foi a nos constelação anos 80, veio foi nos anos 80. Sim, foi nos anos 80. Porque só agora que a foi gente trazida tem pro Brasil. Aqui agora, né? Assim, com mais força. Eu não sei se... eu sempre falo, né, que tudo tem seu tempo, né? Então, é aquilo. Se a gente está vindo com essa informação agora para o campo, porque a gente está receptivo a isso. Porque lá na Alemanha, nos outros países, isso já está lá maduro, de certa forma. E aí veio nos anos 80 para nós, porque era para ter vindo nessa época pra gente. Porque se viesse antes, talvez a gente não teria toda essa abertura, esse entendimento. E essa necessidade, né? Conforme a necessidade, aquilo vai se... Outras técnicas vão se apresentando. E eu acho bacana, né, assim, depois de tudo que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está vivendo aqui, né, de isolamento social, né, muitas informações estão vindo à tona, né, muito conhecimento, muito conteúdo. Né, Raquel? Eu acho, olha, isso espetacular, aproveitem essa fase, esse momento, né, para se conhecer, para pesquisar. Procure pessoas bacanas, né, para te orientar. Tem muito conteúdo. E a constelação pode ser feita online também, né? Então, constelações a gente faz online também. A gente faz, por exemplo, a gente tem os bonecos, né? Eu trabalho muito com bonecos. Então, são aqueles bonecos de Playmobil. E nisso, os representantes são esses bonecos. E aí tem uma outra forma, a gente pode usar esmalte, clips, porque o cliente não tem os bonecos do outro lado, né? Então a gente pode fazer com que ele faça parte dele. Tudo vai depender do dia. Igualzinho. Mesma coisa. Olha, eu nem vou perguntar da sua formação como terapeuta quântica, que aí já também é um outro universo, que é espetacular, né? Você, se você quiser falar rapidamente o que é a terapia quântica, quer dizer, você, na verdade, você tem agregado uma série de terapias para que o cliente tenha uma resposta melhor, né, Márcia? O teu objetivo é que o cliente realmente tenha mais consciência e uma ação. Ele tem que mudar, né? Depois que você tem consciência, você tem que tomar uma ação, né? A coisa não se resolve sozinho. Agora eu já sei. Legal, mas e agora? Agora tem o segundo passo, né? Isso. Aí dentro desse segundo passo foi onde que eu busquei terapias complementares para que pudesse ajudar o meu cliente dentro daquilo que eu gosto e sou apaixonada, né? Porque, por exemplo, eu não sou psicóloga. Então, se a pessoa se identificar que precisa de psicologia, ela vai para o psicólogo, se ela vai para o psicoterapeuta, ela procura outros recursos. Agora, se ela quiser a parte de constelação, a parte de biofeedback, o autoconhecimento, eu consigo tratar ela aqui também depois. Muito bom. Márcia, nós estamos encerrando. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais. Vejam que a Márcia, né, ela estudou, ela é capacitada para poder te atender, né? Fala com ela, se você se achou que a constelação de alguma forma vai te ajudar. E eu acho que todos nós temos questões hoje, né, que a consciência é saber o que é para eu poder tomar uma ação. Porque as pessoas estão perdidas, né, no emaranhado aí, no emocional muito complicado, um emocional... Complicado não, um emocional instável. A gente está num momento de instabilidade, então o emocional da gente fica
Nossa, como é que É vai um ser? desafio para todos, Para né, todo Raquel? mundo, tá todo mundo nessa mesma situação. Ninguém sabe o que vai ser. Ah, como é que vai ser o Natal? A gente não tem nem como fazer plano pro Natal. Como é que vai ser o Ano Novo? Não sei. E o ano que vem? Menos ainda. Então, essa situação de insegurança causa um desconforto enorme na gente. Sim. Né? Então, procurar realmente terapias que possam te dar mais leveza, né, Márcia, te faça mais feliz. E hoje tem muito recurso. Tem muito recurso. Eu queria que a Márcia passasse para nós a rede social e deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes. Meu site é www.marciabarros.com. Meu Insta é Conte Comigo Márcia Barros. Como é que é o seu Insta? Conte Comigo Márcia Barros? Isso. Muito legal. E o site www.marciabarros, com 2 R's, tá, gente? Isso. .com. Não, .com. Ok. Isso. E meu telefone é 11. Não, o telefone... Tá, ok. Vamos Minhas deixar redes as redes, sabe por quê? As pessoas vão te ligar e de repente vai ter uma enxurrada de ligações, né? A gente costuma Tá deixar ótimo. sempre as redes. Agora, dá uma mensagem bom. pra gente, Márcia. A mensagem, na verdade, é para que as pessoas busquem, né, procurem profissionais que tenham experiência, pesquisem, peçam indicação, porque, como você falou, tem muita gente despreparada por aí. Sim. Então, para que vocês coloquem a vida de vocês, a questão de vocês, principalmente com profissionais que têm experiência, né? Às vezes dá aquele desespero, a gente vai na internet, busca e não pega referências. E é importante buscar essas referências. E um outro ponto é, nesse momento, gente, que a gente está vivendo, os desafios estão aí, e se conhecer, porque os tempos estão falando isso pra gente, vamos se olhar, Exatamente. né? Buscar nossos recursos, É um chamado, se né, fortalecer. Márcia? Sim, nossa, você falou de chamado, tem tudo a ver com o que vai estar acontecendo aí a partir do dia 21/12/2020, né? A partir disso, que é uma nova era, enfim, isso daí é conversa. Ai, Márcia, vamos falar sobre isso numa próxima, você tem que voltar. Que é a grande mutação, né? Vamos então, falar assim, sobre isso? Vamos falar assim, porque para as pessoas se prepararem para isso, porque não é à toa que a gente está vivendo esse momento de limpeza também. Exato. Né? Então, assim, não resistir às mudanças. Vamos participar delas de uma outra forma mais leve, olhar para si e olhar para o outro. Essa é a cura para o momento. Muito bem. Gente, procurem a Márcia. Conte Comigo, Márcia Barros, no Instagram? Isso, muito exatamente. legal. Olha, manda um direct pra Márcia, ela vai passar o telefone dela, o melhor contato, né? Vocês façam contato com a Márcia, procurem conhecer o trabalho dela, entra no site para ver o trabalho que ela fez, as formações, né, o que ela tem feito, as atualizações, né? Porque é um processo dinâmico, a formação não acaba nunca, né, Márcia? Nunca. Então, olha, quem quiser o telefone da Márcia, entra lá, a pessoa já vai entrar lá para procurar você e te mandar um direct. E eu vou deixar aqui no ar, claro, um convite pra gente falar sobre esse chamado, que agora ficou todo mundo aqui super curioso para saber. Vamos sim estar preparado, quanto informação é muito preciosa, né? Quem tem conhecimento consegue lidar melhor com toda e qualquer situação. Então a gente conta com você, Márcia, para você nos ajudar nesse chamado. Que data que você falou? 21/12 desse ano? Isso, de 2020, que é a mudança para uma nova fase aí que a gente vai estar passando, um novo ciclo de muitos outros desafios, mas quem estiver pronto vai aproveitar bastante. Uau, vamos ficar pronto junto com a Márcia. Márcia, muito obrigada pela sua participação, adoramos a sua... Eu que agradeço todos vocês, agradeço você, Raquel, pelo convite, aos ouvintes das Mulheres S.A. Foi um prazer. Olha, vamos voltar a falar, hein? Em breve. Tá ótimo. Obrigada, sim, Márcia. Um beijo. Um beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos ao Mulheres S.A. Quero fazer um convite muito especial para você. Toda quarta-feira estaremos no ar, diretamente pela Diamonds Rádio Web FM, das 20 às 21 horas, com entrevistas exclusivas com mulheres incríveis, profissionais e especialistas, falando de moda, lazer, saúde,
negócios, autoestima, beleza, direitos, além de histórias de superação que com certeza irão inspirar e motivar muito. Espero vocês, com perguntas, com questões, com as suas dificuldades. Compartilhem conosco. Sou Raquel Minelli, uma entusiasta da conexão entre as mulheres. Acredito que a conexão traz a superação dos grandes desafios que a mulher moderna enfrenta. Espero vocês. Mulheres S.A. estará no ar toda quarta-feira, das 20 às 21 horas. Até lá! Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Diamonds Rádio Web FM.